A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a ascensão de duas superpotências. Os Estados Unidos da América, com seu capitalismo, e a... Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com seu sistema socialista, buscando aquele estado utópico chamado comunismo. Os dois não se gostavam muito e poderiam entrar em guerra facilmente. O problema é que eles sabiam que, em uma possível guerra entre eles dois, ambos sairiam perdendo. Talvez até o mundo sairia perdendo. Então eles começaram uma guerra de influências, uma guerra ideológica, tentando se aliar com o maior número de países possível, espalhar Achou que eu tava brincando? dos menores, nas chamadas guerras por procuração. Houve também disputas para mostrar quem tinha o melhor sistema, a melhor tecnologia, os melhores equipamentos bélicos, além de muita propaganda, espionagem e um perigo muito grande deles fazerem merda e causar uma guerra nuclear. E esses, meus amigos, é o período da Guerra Fria, que tem esse nome porque não houve uma guerra de verdade, ou seja, ela nunca esquentou. Mano, você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Esquentou, pelo menos não entre as duas potências principais, pois dentro do contexto da Guerra Fria, aconteceram várias guerras menores. Bom, após derrotar a Alemanha, ela perdeu alguns territórios para a Polônia e para a União Soviética, e o que hoje é o território da Alemanha foi dividido em 4 zonas, ocupadas por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. A cidade de Berlim também foi dividida, mesmo estando cercada pela zona soviética. E todos esses países que estavam sendo ocupados pela União Soviética acabaram virando repúblicas socialistas fantoches, ou estados satélites da União Soviética. Chame do que achar melhor. Como a União Soviética tinha ficado com muita influência na Europa, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill estava com planos de atacar a União Soviética de imediato, para expulsá-la da Europa Oriental, usando bombas nucleares, se for preciso, e aproveitar que a União Soviética estava se recuperando da guerra, já que ela foi um dos países que mais sofreram com ela. Essa operação ficou conhecida como Operação Impensável, mas eles viram que era muito perigoso fazer isso agora e deixaram de lado. Com a derrota do Japão, os aliados começaram a ocupar os lugares que os japoneses haviam ocupado, dividindo alguns países como Coreia e posteriormente o Vietnã, que ainda passou por uma guerra contra a França, que era o país que colonizava o lugar. No fim, ele acabou sendo dividido em norte e sul também. A China não estava em uma situação muito boa. Ela foi um dos países com o maior número... Chorar é inevitável. Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas e eu na merda. Na merda. Sabe o estágio da sua vida que você parou? Número de mortos por causa da Segunda Guerra Mundial. Os números variam de 15 a 20 milhões. E logo após o fim da guerra, o país resolveu continuar a sua guerra civil. A Alemanha acabou se dividindo em duas também, a ocidental, capitalista, e oriental, socialista. A cidade de Berlim também ficou dividida no meio. Os soviéticos tentaram um bloqueio de suprimentos para que o pessoal ficasse sem comida e fossem obrigados a sair da cidade, mas os aliados acabaram usando aviões para abastecer a cidade. O que você quer, monstro? Não vai dar não. Que não vai dar, pai? E posteriormente os soviéticos desistiram desse plano. Como a Europa estava fraca devido à guerra, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, uma espécie de ajuda financeira para a Europa, e posteriormente eles também ajudaram o Japão, para que assim eles se recuperassem e não caíssem nas mãos do comunismo, e também para melhorar a amizade dos Estados Unidos com esses países. Em resposta, a União Soviética criou o Comecon, que tem basicamente o mesmo objetivo. Uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas também estava acontecendo na Grécia. Daí começou uma coisa que seria muito comum nos próximos anos: os países capitalistas apoiarem um lado e os socialistas o outro. No fim, eles conseguiram parar o avanço do comunismo por lá, o que animou os países capitalistas. Em 49, os países aliados dos Estados Unidos criaram a OTAN, que além de muitas coisas, era também uma aliança militar. Até então, os Estados Unidos era o único país do mundo com armamento nuclear. Isso lhe... Sou foda. Sou foda. Sou foda. lhe dava muita vantagem. Mas em 49, os soviéticos conseguiram produzir Achou que eu tava brincando? a sua.
Em 52, os Estados Unidos testaram a sua mais nova bomba de hidrogênio, que era 1000 vezes mais forte que a bomba atômica testada nas cidades japonesas. No ano seguinte, os soviéticos testaram a sua própria bomba de hidrogênio. Ou seja, meu amigo, os dois países não poderiam entrar em guerra de jeito nenhum. Os americanos acabaram descobrindo que um casal estava espionando e passando informações das bombas para os soviéticos. Este casal acabou sendo executado por traição. Em 49, a Guerra Civil Chinesa chega ao seu fim com a vitória dos comunistas. O antigo governo foi para a ilha de Taiwan e até hoje eles estão lá. Com isso, os chineses e soviéticos assinaram um pacto de defesa mútua. Em 50 começa a Guerra da Coreia. Eu já fiz um vídeo especialmente sobre essa guerra e ele estará na descrição do vídeo. Mas basicamente a Coreia do Norte atacou a do Sul, daí veio a ONU e contra-atacou, e depois veio a China do lado dos norte-coreanos e contra-atacou novamente. E no fim ficou quase a mesma coisa de novo. Um armistício foi assinado em 53, que foi também o ano da morte de Stalin. E morreu. Sua morte mudou a cara da Guerra Fria, e os novos líderes demonizaram as atrocidades que ele cometeu. Muitos gulags começaram a serem fechados também. Em 55, o novo líder da União Soviética, em resposta à OTAN, criou o Pacto de Varsóvia, que era basicamente a mesma coisa, só que com os países comunistas. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criaram várias agências de segurança e inteligência, como a famosa CIA. A União Soviética também. KGB e CIA eram responsáveis por várias missões de espionagem que aconteciam aos montes durante todo este período. Em alguns estados satélites soviéticos, manifestações anticomunistas ou nacionalistas aconteceram e foram reprimidas fortemente pelos soviéticos. Em 58 começa na China o Grande Salto para Frente, um programa para modernizar e industrializar a China, além das reformas socialistas. E não preciso dizer que muito... Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz. Saí de casa, comi pra caralho. Muitos não aceitaram essas reformas e foram mortos. E quando eu falo muito, eu quero dizer muito mesmo. Eu vou cair! Não vai nada, pé de... Até mais do que na União Soviética, o que piorou muito a imagem do comunismo pelo mundo e deixou as pessoas com ainda mais medo disso chegar nos países delas. Em 59, chega ao fim a Revolução Cubana. Mais tarde, Cuba também se tornaria um estado socialista aliado à União Soviética e ajudaria a tentar espalhar o socialismo na América Latina e África. Com isso, nos próximos anos, o medo do comunismo nos países latino-americanos... Eu vou comer teu cu. Vou comer sim, sua vagabunda. E fica quieto aí, senão eu te mato. Americanos cresceu muito, e em alguns golpes de estado aconteceram, instalando governos anticomunistas. Em alguns desses regimes, como o do Chile, por exemplo, o pessoal era bastante extremista, com quem eles pensavam ser comunistas, socialistas, enfim. Isso acabou gerando atrocidades e fez muitas pessoas começarem a gostar mais das ideias socialistas. No Brasil, houve a chamada Guerrilha do Araguaia, que foi um conflito entre militares e um movimento guerrilheiro que lutava pela instauração de um governo socialista no país, o básico. Ao longo dos anos 60, várias colônias europeias começaram a ganhar suas independências. Essas colônias eram um prato cheio para os dois países espalharem suas influências. Surgiu também o movimento dos países não alinhados, que eram... Sabe o que você tem que ser? Moleque neutro. Eu sou moleque neutro. Moleque neutro tá sempre em cima do muro, ele é sempre o meio termo de tudo, não espera nada de nada, nem de ninguém. Moleque neutro não cria esperanças e não se decepciona. Ah, mas e se nada de bom acontecer? Vida que segue. Vida que segue. Eram países que não queriam escolher um lado, mas queriam escolher um lado de não escolher um lado. Bom, mas um país que não queria largar suas colônias de jeito nenhum era Portugal. E assim começa a Guerra do Ultramar. E aqui as coisas foram diferentes. Ao contrário de um país apoiar Portugal e o outro os movimentos de independência, aqui Portugal foi contra os movimentos de independência apoiados por ambos, Estados Unidos e União Soviética. Claro que cada um apoiou movimentos diferentes. Essa guerra seguiria até 75, quando essas colônias finalmente conseguiram suas independências. Uma coisa muito importante que aconteceu foi a chamada Corrida Espacial. Quando os soviéticos e americanos chegaram na Alemanha, eles notaram que a tecnologia desenvolvida por eles era muito avançada, principalmente o míssil V2. Ambos os lados começaram a melhorar esses mísseis e criar suas próprias versões.
começando assim a corrida espacial. Os soviéticos saíram na frente, levando o primeiro satélite, ser vivo e homem ao espaço, o que meu cachorro! Pelo amor de Deus, mãe! Ô mãe, você para de falar! Porque você foi partir, ô Magalinho. Que saudade que eu sinto de tudinho. Que desde a época que eu parti você ficou. Mas foi a atividade aqui no meu quintal continuou. Agora eu voltei e você partiu. Não acredito, Magalinho, puta que pariu. Eu estou aqui, tô boladão. O meu cachorro com 20 anos partiu, irmão. O Magalinho, você descanse, pai. Meu coração está chorando, não aguenta mais. Ô mãe, mãe, respeita, mãe. Mãe, respeita. Tá escrito na Bíblia, velho, botar o coração. Meu cachorro morreu, e eu não quero saber. Onde você vai deixar meu cachorro acabou de morrer? Ele viajava, ele entrava pra guerra. Ele viajava, ele entrava pra guerra. humilhou os Estados Unidos. Então eles investiram bastante nisso e criaram a NASA. Eu não vou acabar preso, sabe porque eu sou rica! Criaram a NASA e assim eles conseguiram levar. Muitos acham que não. Há até quem duvide que o homem de fato tenha pisado na Lua. Vizinhos da tecnologia. Há quem duvide até mesmo que o homem foi à Lua. Como que você vai entrar numa Lua, se ela é redonda? Levar o primeiro homem à Lua em 68, ganhando a corrida espacial. No entanto, muitos duvidam que o homem realmente foi à Lua. Depois disso, a corrida espacial deu uma desacelerada. Assim, eles continuaram fazendo conquistas importantes, mas eles não disputavam mais como antes. Enfim, voltando à nossa história, a corrida espacial ajudou muito também na corrida armamentista, já que agora eles poderiam usar esses mísseis para carregar as bombas até o outro país. A relação entre Estados Unidos e Cuba acabou, e posteriormente acontece a invasão da Baía dos Porcos. Que falhou e deixou os cubanos putos com os americanos. Com isso, a relação entre Cuba e União Soviética ficou cada vez mais forte. Em Berlim, as coisas estavam estranhas. Berlim era uma cidade muito importante na guerra, já que capitalismo e comunismo viviam na mesma cidade. Então muita espionagem acontecia lá. Ao longo dos anos, muitas pessoas da parte oriental da cidade estavam migrando ou trabalhando na parte ocidental, que era mais próspera. E isso causou vários problemas econômicos para a parte oriental. Então eles decidiram construir um muro para que as pessoas parassem de passar de um lado para o outro. A construção do muro foi um acontecimento bem complicado, já que do dia para a noite eles interditaram o lugar e começaram a construir um muro, separando famílias e amigos. E isso quase gerou uma guerra também. Mas depois os países capitalistas aceitaram isso. E bom, o Muro de Berlim não era apenas um muro comum. Não, tinha vários guardas vigiando em torres, cerca e tudo mais. E mais ou menos 100 pessoas morreram tentando atravessá-lo. Porra! Tudo isso? O Muro de Berlim acabou virando um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Ainda em 61, a bomba Tsar foi detonada. Esta que foi a bomba mais poderosa já testada. Por falar nisso, durante a Guerra Fria, várias bombas foram testadas em várias partes do mundo, tendo como objetivo testar as novas tecnologias, óbvio, mas principalmente mostrar o poder de destruição para o outro. Bom, até então, este era o mundo em 1961. Porém, muita coisa ainda vai acontecer. Você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Achou que eu tava brincando? When I met you in the summer, to my heartbeat sound.